for pra casar, só caso com a noite. Pratico solteirismo, pratico solteirismo. Se for pra casar, eu só caso com a noite. Pratico solteirismo e ninguém tem nada com isso. Se for pra casar, só caso com a noite. Pratico solteirismo, pratico solteirismo. Se for pra casar, eu só caso com a noite. Pratico solteirismo e ninguém tem nada com isso. Eu bem que te avisei pra não se apaixonar. Eu pratico solteirismo, eu não fui feito pra casar. Já fiz o test drive, namorei, mas não rolou. Então chutei o balde, não quero saber de amor. Curtindo a vida, curtindo a noite em carreira solo. 12 de junho é dos casais, o resto é tudo nosso. Se for pra casar, só caso com a noite. Pratico solteirismo, pratico solteirismo. Se for pra casar, eu só caso com a noite. Pratico solteirismo e ninguém tem nada com isso. Se for pra casar, só caso com a noite. Pratico solteirismo, pratico solteirismo. Se for pra casar, eu só caso com a noite. Pratico solteirismo e ninguém tem nada com isso. Aê, bom dia pra você, manhã de sexta-feira, feriado nacional 21 de abril, dia de Tiradentes. Estamos começando o nosso Toda Manhã aqui pela Rede Bela Aliança de Televisão, hoje com as presenças de Nando e Léo, dupla de Jaraguá do Sul. Bom dia, crianças, tudo bem? Bom dia, Chicão. E aí, tudo certo com você? Quem é o Léo? Eu sou o Nando. Ainda funciona aquele esquema de primeira voz é o primeiro nome da dupla e o segundo voz é o segundo nome, ou não tem mais No nada? nosso caso deu certo, mas não tem esse não tem problema. mais, é? Que nem Chitãozinho e Chororó. É. Chororó é o primeiro e vem pro segundo, né? Exatamente isso. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, graças a Deus. Esse dia maravilhoso aqui em Rio do Sul. Muito. Esse feriadão fantástico. Legal. Dia de Tiradentes, rapaz. De Tiradentes. Fez bem o teu dever de casa quando ia no colégio, aula de história. Vocês lembram dessa história do Tiradentes? Com certeza. Tem que lembrar, pai, nós dois temos mães professoras, e aí a cobrança veio desde cedo, né? Eu bastante. Muito. Veio pesado. Porque hoje nós vamos ter prova oral, ao vivo, aqui. Estou com um professor de história, que é o Jason Bending. É Pending? Penting. Isso é sobrenome alemão? Isso é polonês, ucraniano? Alemão, Penting. Isso. Professor de história do Paulo Zimmermann, não é isso? Correto. Bom dia, tudo bem contigo? Dia de Tiradentes é hoje? É correto, né? É a data que foi escolhida, né, para ser então o feriado, para criar, né, toda uma situação de um feriado que tem o objetivo de criar um herói, né, como de fato aconteceu ao longo da história. Era preciso criar um herói ou ele foi um herói? Talvez ele tenha sido, sob certos aspectos, herói como tantos outros, É. mas a instituição da República, né, a implantação da República, né, a partir de 1889, carecia de um herói. Uma figura. Né, de uma figura que canalizasse, que corporificasse e que, acima de tudo, pudesse ser utilizada pelo governo republicano para fazer a propaganda da República. Porque hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem as TVs, Exato. mesmo os meios de comunicação mais tradicionais, como os jornais, é muito mais fácil veicular uma ideia e uma notícia. Sim. Mas naquele momento não existia isso. Então o Tiradentes, ele é utilizado como uma figura, ele vai ser criado no formato como a gente conhece, né? E inclusive a imagem e semelhança de Jesus Cristo para servir como aquele ícone, né, que fazia com que as pessoas entendessem a República e passassem a admirar a República, visto que elas eram muito próximas à monarquia, especialmente ao Dom Pedro II, que tinha sido deposto. Legal. Lembrando que o povo brasileiro não queria a República, estava contente lá com o Dom Pedro, aquele negócio todo. Não, vamos fazer um negócio aqui, Brasil sempre Brasil, né? Meninos, vocês sabiam dessa história, dessa parte da história do Tiradentes, que ele foi olha só, produto de marketing. De certa forma. Isso, né? E até hoje essa data ficou aí marcada, né? Tanto que foi bem feita lá pelas pessoas lá. Fizeram, que essa marca marqueteiro foi bom. Foi bom. Os marqueteiros lá foram chiques. Era um cara assim que você estava precisando para dar um up, né? Estava precisando de uma data dessa. Dupla sertaneja precisa de marqueteiro? Precisa. Precisa demais de marqueteiro. Marqueteiro é a pessoa que escolhe a roupa, a pessoa que mais ou menos dita aí o que a gente tem que falar, como é que se porta. Isso é muito importante hoje em dia. Tem que estudar, tem que... O cenário sertanejo, como a gente vinha falando em off antes, é uma indústria, né?
Então, milionária, hoje, né? Indústria milionária. Então, hoje, tudo tem que ser pensado antes de fazer, tudo tem que ser pensado no momento de fazer e como vai acontecer depois. Eu vou ter que fazer essa pergunta, tá? Certeza. Professor, vamos fazer a pergunta, tá? O teu cabelo, quem foi que escolheu? O meu cabelo, rapaz, é o meu cabeleireiro que Tá, escolheu. o teu? Também. Também. Na verdade, sim. A tua barba? A barba, ele faz no barbeador, ele é mais modesto. Eu faço em casa mesmo. Muito bem. O relógio, quem escolheu? O relógio é nosso mesmo. Esse é nosso. Esse aqui eu ganhei. Mas as pulseiras são As pulseiras patrocinadas. é patrocinado. É patrocinado, é. Aí tem um cara Hoje em que dia já- a gente já busca muito isso. As Tem roupas muita também. parceria, o negócio que as pessoas nos dão as roupas, a gente usa e faz propaganda para. É preciso. É preciso. E a gente isso. economiza e não gasta também. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Apesar disso, o estilo é de cada um, vocês se Com sentem certeza, é. donos da própria imagem? Isso a é gente importante. incorpora a nossa imagem, aquilo que a gente gosta de vestir. Assim, Então, ó, fica uma como coisa meio estranha, né? o Nando, por exemplo, como ele era advogado, né? Aham. Ainda é advogado. Ainda é advogado. Uso mais exato. um estilo mais social. ele tem esse social estilo mais- despojado, né? Eu imagino o cara no fórum com a calça. Né, professor? O que tu acha? Lá na frente do juiz, seu juiz, eu vim aqui sem você é o cara que vai ser julgado ou você é o advogado? Sem meia. Sem meia. Com rasgada a calça. Não ia dar certo, né? Antigamente ainda podia colar aquela história. Eu fui pular aquela cerca, engatei no arame hoje aí. não mais. Rasgou Não dá tudo. mais. Hoje em dia não dá Tá, mais. então tu é advogado. Só advogado. Já tem OAB, tem OAB, tudo. formado, tudo. Já atuava e atua um pouco ainda. Atua ainda um O pouquinho. bom é que eu posso aprontar, né? Tá aí comigo pra defender. Ele é folgado, né? Tu é folgado. Tu se formou em Você vê. alguma coisa? Não. Tentei, mas não consegui, rapaz. É? Eu fiz 5 anos de faculdade e desisti. Fez o quê? 2. Educação Física e Engenharia Elétrica. Você é formado em musicologia. Eu sou Tá formado certo. em musicologia. 10 anos só. na noite já. Ele já esteve aqui no programa com uma outra banda, a Banda Momentos do Rio Grande do Sul. Tu é gaúcho. Sou né? gaúcho. Inclusive, mandar um abraço pra rapaziada Daquelas- que curte o Grupo Momentos. Cantei 2 anos lá, rapaz. Cidade maravilhosa chamada... Boa Vista do Buricá. Exato, mas a tua cidade A minha nasceu- cidade é Coronel Bicaco. É isso. Quem nasce em Coronel Bicaco é o quê, professor? Tu sabe? Não faço ideia. Eu também não faço, cara. O professor de Rapaz. história não sabe como é que é. Rapaz, Coronel Bicaco. Quem nasce em Coronel Bicaco é bicaquense. E rapaz, engraçado, e olha que eu acho que quem nasce naquela cidade faz jus ao nome, porque ele é tão caco que é bicaco. Bicaco, é duas vezes Viu? caco. Triste. Você viu como é que é, rapaz? Não, Ô, show. uns falam que é a capital do mundo, né? Mas é a capital da erva mate. Geralmente quem mora lá fala que é a capital do mundo. Os caras não são fracos. Mas tem muita moça bonita lá. Vamos aqui, vamos fazer uma. Quer ver, ó, como tem muita coisa louca na história do Tiradentes? Faça uma pergunta do Tiradentes para qualquer um dos dois aqui. Vamos com o advogado. Quer ver se ele estudou mesmo? Faça uma. Professor, comigo, a ferra hora comigo. é agora. Escolinha do professor Chico. Vou facilitar. Não, dificulta. Não facilita, dificulta. Alguma coisa que o povo o senhor acha que eles não Eu sabem. erro e aí você me corrige depois. Ou que é uma coisa desconhecida, pouco conhecida, da vida da história do Tiradentes. Quero ver se o povo está ligado aqui. Já que Mesmo. vocês são da noite, então, Tiradentes era um cara da noite ou não? Rapaz, Ai. olha, eu acho que ele devia ser muito festeiro. Eu Ele acho tava que- quando a gente olha pra ele, aquela imagem dele acabado Beber no pinga. negócio, ele devia beber pinga demais. Eu nunca tava Eu acho que ele ia no Devia bonde do beber solteiro. pinga demais. ele era do bonde solteiro. Praticava o certeza. solteirismo. Ele praticava o solteirismo. Professor. Ao que tudo indica, você acertou. Ele era um cara da noite, lá boêmio. da região ali das Minas, né, um boêmio. Provavelmente foi por isso, inclusive, que ele foi o escolhido para morrer, porque ele nos bares, né, nas tavernas, Larga a boemia. ele viu, meu tomava um pouco de vinho demais e acabava falando Demais. sobre os livros, sobre as influências da França que estavam chegando no Brasil, da Revolução Francesa, todas essas ideias. Então, como ele foi o cara que mais falou e que se destacou, Se expôs. ele, né, no final das contas, tiveram que, entre outras razões, escolher ele para executar, para matar, porque, né, ele tinha falado demais. Os outros participaram, mas eram mais discretos. Aí chega assim, ó, tem que morrer alguém. Quem morre? O menino da cidade do cara lá, o Caco lá, o Bicaco. Bicaco. Não, o Caco do Tiradentes. Foi isso, então, o Tiradentes era festeiro. Ele gostava de música. Se fosse para cantar uma música pro Tiradentes, o que vocês iam cantar hoje? Sabendo que agora era da noite. E só quem já passou o que eu passei já sofreu por amor. Fidelidade foi em vão, ninguém valorizou. Ficava louco pra voltar e só ouvia não. Eu te apresento a melhor parte, a recuperação. Eu conheci uma galera que sofreu também. Quando o fim de semana chega, não tem pra ninguém. Tá reunido, tá formado e chama a atenção. No relacionamento sério com a pegação.
Bonde do solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado e quem pega, pegou. Bonde do solteiro chegou, por onde passa a mulherada grita pra fazer amor. Bonde do solteiro chegou, avisa que tá tudo liberado e quem pega, pegou. Bonde do solteiro chegou, por onde passa a mulherada grita pra fazer amor. Aí o bonde dos solteiros, essa é a música da dupla. Não, essa é de uns parceiros nossos chamado Fred e Gustavo. É uma música que a gente canta no show, canta por aí, porque é uma música que traz bastante o nosso estilo assim também, né? Bonde solteiro. O estilo do nosso show que é pra cima mesmo, Mas é pra dançar. temos uma música chamada Pratico Solteirismo, que foi a primeira que a gente cantou aqui, né? Isso. Tá em moda solteirismo? Tá em modo É solteirismo. modo solteirismo. Hoje o povo quer praticar o solteirismo. Vocês dois estão solteiros? Eu tô. Ele tá, eu não. Quer dizer, eu digo assim, que Faço o que eu digo, mas não faço o eu que eu digo faço. assim, Tá solteiro, eu certo. sou como namorando não existe no status de relacionamento lá, eu tô solteiro. O dia que eu casar, eu vou ser casado. Como é que é o nome dela? Luara. Luara, viu o que ele falou? Tô solteiro, ó. Depois vocês se entendam em casa, não quero nem saber Mas dessa é verdade, história. o professor pode dizer, não existe Não, status namorando. civil é É namorando, solteiro não. e casado, não é verdade, professor? Mas tá quanto tempo já? Um pouquinho, vai fazer um mês agora. Ah, então nem em relação estável ainda. Não é nem união estável, Nem como união advogado nada, ó. afirmo. Professor, Nem união estável Mas eu ainda. tô bem solteiro, viu? É? Largado? Eu tô largado no A mundo, né? cara Ixi. da safadeza do menino. Ih, rapaz. Já sabemos então que Tiradentes é um produto de marketing que a Nova República precisava de um herói, um símbolo para tentar encobrir o que foi Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Ele é... Claro que ele teve a sua importância, ninguém tira isso, ele participou de todo o evento, etc. e tal. Foi escolhido para morrer porque era um caco, todos, olha, desculpa, nada de caco. É que ele gostava muito da noite, tomava os seus vinhos e falava muito sobre a ideia revolucionária de ter uma república, etc. e tal. Ou seja, ele acabou se transformando na cara da revolução e por isso ele acabou sendo o único executado. Mas, professor, mais alguma pergunta que o senhor tem para deixar os nossos queridos convidados assim? O quê? Agora Porque é pra ele. do Boêmio é fácil, os caras são da noite, eles já mataram da charada, viram que era o Tiradentes. Agora vem aquela que realmente, é sério isso mesmo? Eu acho Vamos que lá. agora eu me lasquei. Agora é com ele aqui. Vai lá, uma Agora não pergunta tem nem aqui. universitários. Uma pergunta, atenção, valendo quantos pontos? 10? 10 pontos, vai. É difícil elaborar perguntas assim sobre o Tiradentes, até porque também, sem dúvida, ele tem importância no cenário, né? Ele participou do movimento. Acho que os elementos que fizeram com que ele fosse o escolhido para morrer não foram só a questão da boemia, da possível boemia, né? Mas vou facilitar mais uma vez e perguntar então por que, né, que ele foi enforcado. De acordo com a sentença de morte dele, ele foi enforcado, né? Inclusive sobre a casa dele foi destruída e sobre a casa foi jogado sal. Rapaz do E céu. ele foi esquartejado também. Também esquartejado. Só coisa ruim com ele, né? Não, o cara se ferrou geral, cara. Rapaz, eu acho que foi... É que faz tanto tempo que eu estudei, né? Eu vou te Vai me ajudar. ajudar, Eu vai vou te ser ajudar. Vou ajudar porque- porque dupla é dupla. Dupla é Tem dupla. que se Na ajudar. alegria e na Se ferra tristeza. e tem que ser junto. Ó, ele foi enforcado, foi esquartejado. Jogaram né? sal na Destruíram a casa dele, terreno, terra Uma arrasada e história, jogaram vai. sal no terreno. Olha, eu vou falar chique agora. Vai. Uma história nos mostra, as pessoas, como aconteceu com o Tiradentes, foi para exemplificar para a população que não devia seguir ele, porque quem seguisse ele ia se ferrar já. Estava errado. Então eles quartejaram e mostraram para todo mundo e botaram os pedaços dele lá para todo mundo ver. É isso? É isso, né? A morte sempre tinha essa característica de ensinar, né? A situação da condenação e da aplicação da sentença de morte tinha, como ainda tem onde acontece a pena de morte, a ideia de exemplificar, de deixar claro o que acontecia com quem se comportava contrariando aquilo que era a regra, aquilo que era a lei. Então, de fato, ele foi morto para dar exemplo. Terra arrasada. Um exemplo clássico e o mais importante, né, para quem é cristão, é Jesus Cristo, né? Correto. Foi para a cruz lá. Os romanos eram muito terríveis, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para o professor. Agora eu vou fazer uma pergunta para o professor. Vamos lá. Professor, já que... claro que nos ensinaram desde pequenos, e vocês também foram ensinados, todo mundo aqui nessa sala foi ensinado que os Tiradentes era o cara. Hoje, à luz dos fatos, se nota que houveram várias facetas de um mesmo personagem, que ele foi criado também, precisava de um herói, etc, etc. Na sua opinião, tira o Tiradentes
o senhor que é um professor de história e estuda também a história do Brasil, qual é o grande personagem histórico desde o seu descobrimento, ok, até os dias de hoje? Agora eu quero saber a opinião do professor. Vamos, não sei se é o Tiradentes, mas seja quem for, quem é o grande personagem histórico do Brasil? Acho que essa resposta, se eu desse ela de maneira definitiva, ela seria muito polêmica nos tempos atuais. Sério? Sério. Ai. Agora, sem dúvida nenhuma, acho que ao longo da história do Brasil, alguns elementos de algumas personagens foram destacados para estabelecer heróis, mas, de fato, o que a gente pode dizer é que o herói é aquele cidadão comum, que levanta cedo, que cumpre com suas obrigações, que educa seus filhos, que trabalha no dia a dia nas mais simples atividades, que de fato faz o Brasil existir e o Brasil crescer. Nós não poderíamos destacar, por exemplo, como herói, um grande industrial de São Paulo, de diferentes momentos ou de agora, quando, na verdade, quem faz a riqueza de São Paulo, quem fez a riqueza de São Paulo foram os milhares de nordestinos que vieram para São Paulo trabalhar, italianos, a população pobre, ou enfim, italianos antes várias disso, etnias, os que substituíram os escravos. Ou como esquecer da construção do Brasil enquanto nação, enquanto existência econômica do Brasil, se a gente esquecer dos 300 e tantos anos de escravidão que existiram no Brasil. Exatamente. Então, acho que o herói ele vai ser importante, vai ser criado exatamente para congregar ideias, para juntar as pessoas em torno de determinadas ideias, de determinados movimentos, mas o que vale mesmo é as pessoas simples, o que vale mesmo são as pessoas que fazem o dia a dia, as coisas acontecerem de fato nas suas vidas simples, mas vidas reais. Até nisso o Brasil é diferente, né? Porque nós temos várias nações com heróis bem pontuais, com uma importância fundamental e histórica mesmo. Mas eu diria que mesmo nesses casos, nessas nações, e aí você está falando com alguém que estuda história e vai questionar essas situações, mesmo nesses casos e nessas nações, os heróis vão ser contestados. A exemplo dos Estados Unidos, ainda que a gente tenha lá o destaque do general Washington proclamando a independência, o fato é que naquela, dizem os historiadores, que naquele momento que ele estava proclamando a independência dos Estados Unidos, ele estava com muita dor de dente, e estava irritadíssimo e com a vida muito complicada pela dor de dente, que hoje é uma coisa muito simples de resolver, mas tanto para o George Washington como para o Tiradentes, que tem esse nome exatamente porque fazia isso, essa atividade que era muito importante naquela época, era algo elementar, Então, o herói, ele tem traços, ele é destacado, mas todos eles são humanos. Bem humanos. E todos eles carecem das mesmas mazelas e fraquezas de todos os humanos e das mesmas pontos de glória, em destaque muito pessoais. As nações precisam de heróis, com certeza. Com certeza. Dom Pedro estava montado numa mula e estava com dor de barriga às margens de um pequeno riacho que era uma titiquinha chamado o Ipiranga, mais ou menos isso. Outra construção bem legal, posterior. Aquele cavalo branco, aqueles soldados, correto. Os dragões da independência. Será que Napoleão, naquele cavalo, era uma mula também, professor? Aquele que ele foi retratado ou pintado era o cavalo, mas provavelmente no dia a dia ele também se utilizava de animais mais fortes, que aguentassem mais o tranco, das guerras e longas jornadas. Então, provavelmente, ele também se utilizou de animais, ainda que cavalos, mas talvez mais robustos e menos elegantes. Exatamente isso. Muito bem. Gente, vamos fazer o seguinte, professor, o senhor vai sair desse bloco, no próximo bloco, Frio Sol com a dupla, o senhor tem os seus afazeres também, nesta manhã de sexta-feira. Já agradecemos de maneira antecipada a sua participação. Que nota o senhor daria para a dupla como músicos e como estudantes de história? Bom, eles acertaram as perguntas, Estão cantando e estão afinados, eu acho que eles merecem 10, principalmente já que estamos no feriado. Muito obrigado. Vamos passar de ano? Vamos passar de ano, certo? Bondade do professor, que é um cara muito político. A gente notou na resposta dele aqui, na tua pergunta. O polêmico, extremamente vai político. Contar o que era o polêmico da resposta polêmica dele. Okay. O senhor tem um personagem polêmico? Ou é só o povo mesmo que seria essa resposta polêmica? Não, eu destacaria um personagem, sim, na história brasileira, da política brasileira. Manda.
Não vou Não vai guardar falar. porque ele vai ser muito polêmico. Ele vai contar pra gente fora do ar, vamos ver quem será. Ai, será que é ele? acho que ele não sei tem se um é dedo. ele, companheiro, não sei. Ou será que é outro? Também não sei quem é o cara, depois ele vai contar pra gente fora do ar. Vamos encerrar esse bloco com música, pode ser? Já que a gente tá falando de história, vamos fazer um clássico da música sertaneja. Qual, contar um pouco da querido? história que a gente faz também. Eu caminhei sozinho pela rua, falei com as estrelas e com a lua. Deitei no banco da praça, tentando te esquecer. Adormeci e sonhei com você. No sonho você veio provocante, me deu um beijo doce, me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, um guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar